E aí, galerinha do canal The Brother, beijo no coração. Vamos ao nosso vídeo 2. Vamos trabalhar com a nossa massa corrida, dar o acabamento, ou com a nossa massa de gesso, dar o acabamento na massa corrida e depois preparar para pintura. Uma dica, pessoal, o pessoal me pergunta bastante: posso usar a gaze gessada no lugar dessa gaze aí que você passa a massa corrida? Pode. Em certos aspectos é até melhor, que aí você não precisa fazer a utilização de massa corrida nessa primeira etapa. Aí você usa a massa corrida só para fazer o acabamento final. Beleza? Então segue aí o nosso vídeo 2. Molde pronto, depois revestido na fita crepe, depois revestido com a gaze e a massa corrida, né? Digamos que foi feita uma papietagem, sendo que usando a gaze e a massa corrida. E agora nós vamos trabalhar com o gesso, certo? Como vocês sabem, eu estou entrando com 5 camadas de gesso. Mas quem quiser entrar com mais ou com menos, é só vocês verem aí. Tá? Mas eu entro com 5 camadas de gesso. Então vamos trabalhar agora com o gesso. E depois que o gesso secar, nós vamos desenformar ele para a gente trabalhar por dentro. Finaliza a primeira passada, né? Agora eu vou passar com intervalo de 20 minutos, de uma passada para outra, certo? Vou passar 5 passadas com intervalos de uma para outra, certo? Espera 20 minutos para o gesso puxar e aí já faz uma nova aplicação. Com isso você molda o seu trabalho rapidinho. E aí a gente espera secar e aí vai desmoldar ele, desenformar. Pessoal, finalizando aqui a última etapa aqui do nosso gesso. Agora nessa etapa aqui, galera, você pode ir fazendo o gesso e já pode estar com um potezinho de água do lado, umedecer
a mão e já pode ir levando ele no acabamento para não ficar muito ressalto grossão. Agora eu vou esperar ele secar pelo menos uns 2 dias para a gente desenformar ele e trabalhar por dentro. Bom, pessoal, estamos entrando na nossa reta final, certo? Vamos desenformar. Mas lembrando que antes de você desenformar, a gente dá uma niveladinha na boca aqui, aproveitando justamente aqui os moldes que ele já tem. Então a gente pega aqui, ó, uma madeirinha, uma lixa, no caso aqui eu estou usando a lixa 80 para ferro, certo? Já está bem detonada. Deixa eu pegar aqui uma parte bem legal. E aí, galera, a gente dá um nivelamento na boca aqui, ó. Eu já fiz, é só para vocês terem uma noção. Então a gente dá uma primeira nivelada aqui, ó, certo? E aí depois a gente vai pro nosso desenformar aqui. Vamos tirar primeiro o nosso cano. Perfeito. Como os moldes são grandes e ele fica com 4 pingos, né? Um em cima, um no meio, um lá no pezinho e outro na base, lá para grudar na base embaixo. Então a gente tenta tirar. Primeiro, se você puder usar um plástico bem fininho no revestimento do cano, é bom que ele rasga com mais facilidade, certo? Então eu vou tirar um pouquinho. Esse molde aqui eu não revesti ele com a fita adesiva, mas eu vou revestir nos próximos. Então, ó, a gente solta. Ao invés de você pegar aqui e puxar aqui, ó, você procura levar sua mão até lá no fundo, ó, para você puxar ele bem lá na base. Esse é grande, para você não rasgar o seu molde. Ó. Certo? Então a gente vai desenformar todo ele. Olha aí, perfeito, galera, ó. Aí, galera, perfeito, certo? Agora nós vamos tirar todo aqui o excesso da fita, né? Vamos limpar essa fita aqui, ó, pra gente poder trabalhar por dentro dele. Bom, limpinho, pessoal, tiramos tudo. E aí a pessoa me pergunta, mas tem a necessidade de tirar toda a fita? Não, não tem. Tem fita que fica tão presa, tão grudada aqui na coisa, que não tem necessidade. Você vai limpar ele o máximo, o papelão que a gente coloca na base lá, e as fitas que estão soltas. Se tiver muito grudada, não tem problema, porque agora nós vamos entrar com o revestimento do gesso. Então, ela vai cobrir normal a fita e beleza, não tem tanta necessidade. Tá bom? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos entrar com aquele reforço da gaze. Aqui, certo? Eu entro com a gaze e a massa corrida, espero ela puxar um pouco e aí vou fazer o revestimento por dentro com o gesso. E com isso eu também vou engrossando aqui a nossa boca até na medida que você quer. Tu vai entrando com o gesso aqui, ó, até chegar na espessura que você quer o seu vaso, mas só aqui na boca. Lá dentro tu vai entrar com uma demãozinha do gesso só para revestir, porque depois nós vamos entrar com aquela massa de cimento e cola para revestir lá, para ficar mais forte um pouco o nosso vaso por dentro. Certinho?
Pessoal, finalizado aqui o reforço, certo? Que nós fizemos usando a massa corrida e a gaze. Agora eu só espero secar um pouquinho, puxar, não é secar. E aí a gente vai fazer agora o trabalho com a massa corrida. Tanto revestindo aqui para engrossar, certo? E também fazer um revestimento lá no fundo. Primeiro eu faço uma medida, jogo ela lá no fundo e mantenho ela lá no fundo, na base, para ela poder endurecer lá embaixo. E depois eu faço uma outra medida e aí eu vou trabalhando devagar, passando com a mão, até eu revestir todo ele por dentro. Beleza? Finalizado, pessoal, nossa etapa do gesso, de trabalhar por dentro, de fazer o reforço. Cheguei aqui, ó, na espessura que eu quero, tá vendo? Agora vou esperar secar, aí mais um dia aí, porque fora já tá seco, né? E aí vamos entrar com a lixa aqui no gesso, depois vamos para a etapa da massa corrida e o acabamento e pintura. Galerinha! E assim a gente finaliza o vídeo 2. Espero que tenham gostado, espero que tenha tirado bastante dúvida. No vídeo 3, galera, o nosso acabamento e a nossa pintura. Beleza? Então não perca, segue aí. Beijo no coração.